E aí, gente, beleza? Então, resolvendo aqui essa questão 44. Então, nós vamos resolver a questão 44 do Enem PPL, em prova azul. Se tiver algum barulho, eu peço pessoal que desconsidere. Vamos ler então. 44. Ao relatar seu passado com Lúcia, cortesã de modos refinados, o narrador revela uma visão de mundo alinhada ao romantismo, representada nesse fragmento pela. Ou seja, aqui a gente tem um relato do passado de Lúcia. Por que que o narrador fala disso daqui? Que seja aliado ao romantismo. Vamos ver. Talvez, aqui está o século, né, 19. É, então vamos lá. Talvez não se lembre de um Jacinto, cujo nome, então desconhecido para mim, ouvira uma vez da boca de Lúcia. Ou seja, talvez você não está se lembrando do Jacinto, mas já escutei falar dele. A Lúcia já falou dele. Quem era esse Jacinto? Era um homem de 45 anos, feição comum e espírito medíocre. Aquela pessoa que tem aquele espírito medíocre, sabe? Nada muito forte. Encontrava-o agora todos os dias em casa de Lúcia. Ele ia na casa da Lúcia. E desde a primeira vez antipatizara com a sua enjoativa figura. Enjoou com a figura dele. O que é este senhor? Perguntou a Lúcia. Ela perturbou-se. É um sujeito que costuma tratar dos meus negócios. A Lúcia pergunta para uma pessoa, aí a pessoa vai e responde. Que importantes negócios são os teus que eu não me possa incumbir deles? Compras. Não tenho outros. Para que incomodá-lo com isso? Ela fala. Também sou ciumento. Não desejo que ocupe outras pessoas além de mim. Né, além de mim. Esse homem é quase um criado. A palavra produziu seu efeito. Desde que o Jacinto desceu ao mister de homem assalariado, desde que o Jacinto passou a ser um homem que tem dinheiro, um homem assalariado, né, em questão aí econômica, não fiz mais reparo na sua assiduidade. Quase sempre o encontrava na escada interior, descendo, quando eu subia. Dava-lhe tanta atenção como ao carroceiro que enchia as talhas da água, ou ao cozinheiro que saía a compra. Então, aqui tá, a gente está falando de uma questão de economia, né, gente? A partir do momento que ele passou a ser assalariado, não fiz mais reparo na sua assiduidade, não fiz mais reparo é, nas coisas que ele precisava. Quase sempre o encontrava na escada interior, descendo quando eu subia. Tipo assim, estou descendo ou estou subindo. Dava-lhe tanta atenção como ao carroceiro, que enchia as talhas d'água. Para mim, isso aqui é tipo uma metáfora, né? Ou ao cozinheiro que saía às compras. Aí, aonde que está centrado isso daqui, esse fragmento? A análise psicológica do comportamento feminino. Gente, cuidado. Porque a análise psicológica a gente só tem lá na questão de Clarice Lispector, que estudou a análise psicológica dos personagens, como os personagens vão ali se comportar em um determinado texto. A gente não tem essa análise da psicologia do comportamento feminino no texto, não está tão específico aqui, entendeu? A análise da psicologia, não. É uma abordagem mais geral. Eu não estou falando da questão psicológica da personagem, do comportamento feminino, entende? Não tem isso. Isso também não é uma característica do romantismo. A análise psicológica, não. Não tem essa análise psicológica. Isso é lá em Clarice Lispector. B. Valorização da preocupação com o estilo de moda. O estilo de moda pode até estar citado dali, né? Como diz, compras, não tem outros. Para que incomodá-lo com isso? Mas a visão aqui de mundo aliada ao romantismo, a parte a mais forte do texto não é essa. A parte mais forte, quando ele tipo, uma argumentação, a palavra produz o seu efeito. Desde que eu já desceu ao misto de amassaliado, não fiz mais reparo na sua assiduidade. Nesse texto, você tem que procurar onde que tem tipo, uma argumentação, coisa mais forte. Não tem uma valorização da preocupação com o estilo de moda. E a moda cita, mas não tem essa valorização
seja, eu estou preocupado em valorizar o estilo e a moda. Isso também não é uma característica tão forte do romantismo, né? Cuidado, C, fuga do presente e refúgio em tempo idealizado. Não tem refúgio em um tempo que está realizado. Também não é fuga do presente. Eu não consigo ver fuga do presente. Isso aqui é uma situação real. Uma situação real em que eles estão conversando ali. Eles estão falando da questão econômica ali e de como que quem era esse tal desse Jacinto, né, gente? Então não tem essa fuga do presente. Não é fuga. E refúgio em tempo idealizado. Qual o tempo idealizado? Não estou trabalhando com idealização aqui. Mas é característica do romantismo, mas não tem neste texto nada de idealizada, a mulher amada, por exemplo. É, Jacinto era um homem em que eu imaginava que ele fosse um ser sobrenatural que iria me curar de todas as dores, por exemplo. Não tem relevância do prestígio social para a classe burguesa. Por eliminação, a mais correta seria essa, né? O prestígio social. Está aqui, ó. Desde que Jacinto desceu ao missa de homem assalariado, não fiz mais reparo na sua assiduidade. Ou seja, isso daqui está baseado numa relevância de um prestígio social. Agora que ele tem dinheiro, ele não vai precisar mais que eu faça reparo para ele. Isso vai favorecer a classe burguesa. E é emotividade condicionada ao relato em primeira pessoa. Apesar de ter um relato em primeira pessoa, né, quando eu subia, dava-lhe, né, dava tanta atenção. Mas, gente, esse texto aqui não está muito focado na emotividade. A emotividade é o eu. Então, cuidado, tem relato em primeira pessoa, mas não tem essa questão dessa forte emoção, de falar dos sentimentos da personagem, entende? Então, cuidado, a emotividade condicionada a um relato em primeira pessoa é como se eu estivesse falando de mim mesmo, do próprio ser. Entendeu? O eu tem que estar aí, a emoção, a emotividade. Não tem isso. Tá? Então, cuidado, análise psicológica não é. Isso aqui é lá em Clarice Lispector, né, gente? Ele não tem isso daqui. A análise do comportamento feminino, não. Então, cuidado com isso. Mas tem primeira pessoa. Sim, meu bem, eu entendo. Quando eu subia, né, não desejo que ocupes outras pessoas além de mim aqui, ó. Só que não, não, a maior parte principal do texto, a visão do autor não está em emotividade condicionada devido ao relato em primeira pessoa, entende? Por isso o gabarito aqui é a letra D, gente, que é muito mais o prestígio social. Sim, é uma questão difícil.